Olá, Milena. Eu acredito que você já saiba que quem está falando é Rick e eu sou o responsável por tentar tirar a sua dúvida agora, ok? Bem, eu separei o seu vídeo, ou melhor, a sua dúvida em dois vídeos, devido ao fato de que são dois assuntos distintos e se eu tivesse os colocado juntos ficaria um pouco desorganizado. Então eu resolvi falar primeiro sobre as equações paramétricas de reta, que é o assunto que eu julgo mais simples entre os dois que você me perguntou. Ok, então vamos lá. Eu lembro que o seu primeiro questionamento era referente a como chegar nas equações paramétricas. Você disse que se confundia um pouco, então eu vou te dar um meio que, que te dá 100% de certeza de chegar sempre nas equações paramétricas. Tá ok? Então é o seguinte: para que você aprenda, é necessário inicialmente algumas interpretações acerca da reta em si. Então, o que você precisa saber é que para definirmos uma reta no espaço, nós precisamos de dois fatores, um ponto e um vetor. Agora, por que isso? Você sabe que se nós temos apenas um ponto, infinitas retas podem passar por ele. Entretanto, quando temos um ponto e um vetor, apenas uma reta entre as infinitas possibilidades poderá conter esse ponto e ter a mesma direção que o vetor. E essa reta será essa daqui, ó, que eu vou chamar de reta R. Tranquilo? Esse ponto eu vou chamar de ponto A e o vetor eu vou chamar de vetor V, sabendo-se que esse vetor V é o vetor diretor da reta. Ok? Então, o que é que a definição das equações nos diz? Ela nos diz basicamente que um ponto qualquer só pertence a essa reta, um ponto qualquer que eu vou chamar de P, se e somente se o vetor AP for paralelo ao vetor V. Então temos essa condição aqui, ó. A P precisa ser paralelo a V. Ok, Milena? Então o que é que a gente pode atribuir a essa condição, matematicamente falando? Você sabe pelas definições básicas de vetores que como esses dois são paralelos, eles são múltiplos. E se eles são múltiplos, existe um número que, quando multiplicado por um desses dois, resultará exatamente no outro. E eu estou te dizendo matematicamente isso daqui, ó, que a P será igual a um número qualquer, um número real, que eu vou chamar de T, vezes V, ok? Essa daqui, Milena, é a nossa equação vetorial da reta. Você já deve conhecê-la, mas uma introdução a mais para entrarmos nas equações paramétricas é sempre boa. Agora, por que eu estou te mostrando a equação vetorial? Porque ela é o marco inicial para você encontrar todas as outras equações. As equações paramétricas, as equações simétricas e as equações reduzidas também. Todas elas seguindo uma cadeia, tá ok? Então você precisa saber dela. Agora, como eu migro da minha equação vetorial para a minha equação paramétrica? É bastante simples, ok? Basta eu brincar com essas equações. Vê só, se eu pegar esse AP e transformá-lo em P menos A, que é uma das nossas definições vetoriais, tá ok? Um vetor definido por dois pontos pode ser escrito como a subtração entre a extremidade final e a extremidade inicial. Eu posso jogar aquele P menos A para cá e ficar com P menos A igual a T vezes V. Ok? Ao fazer isso, eu posso simplificar ainda mais essa equação, passando o A que está negativo para o outro lado positivo. E temos aqui uma equação ainda mais reduzida. Mas podemos reduzir ainda mais essa equação vetorial, atribuindo a cada um desses valores as suas respectivas coordenadas. Você sabe que o P tem coordenadas x de P, y de P e z de P. O A tem coordenadas x de A, y de A e z de A. E o V, que é um vetor, tem coordenadas A, B e C. Ok? Então, se eu trouxer essas coordenadas para dentro da minha equação, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que x de P, y de P e z de P é igual a x de A, y de A e z de A, mais T vezes A, B e C. Então, essa é a minha equação vetorial de uma forma muito mais alongada, tá? Muito mais reduzida. Então, o que que a gente vai fazer?
Agora a gente vai segregar essa equação e ao segregar, ao separá-la, de acordo com as suas coordenadas, nós vamos chegar às nossas equações paramétricas. O que é que estou querendo te dizer? Que como essa é uma operação vetorial, eu posso dividir essa equação de acordo com cada uma das coordenadas, desde que elas sejam respectivas. Então, vê só, o x com o x de A e com o A do vetor. O y de P com o y de A e com o B do vetor. Da mesma forma, o z de P com o z de A com o C do vetor. Ok? Então, eu posso transformar isso tudo nisso daqui, ó. X de P é igual a x de A mais t vezes A. O y de P é igual a y de A mais t vezes B. E o z de P é igual ao z de A mais t vezes C. E essas são as suas equações paramétricas, ok? Uma interpretação legal para fazer sobre essas equações e sempre deixar ela na ponta da língua é que os números que acompanham multiplicando esse valor t serão sempre as coordenadas do vetor diretor da reta. Esses números aqui, ó, o A, o B e o C. E os números que estão somando os valores que acompanham t, claro, serão as coordenadas de um dos pontos da reta, ok? Então, se você pega aí, por exemplo, uma equação paramétrica em que x é igual a 5 mais t, y é igual a 4 mais 2t, e z é igual a 8 mais 3t. Você pode dizer de cara, só olhando para isso, que o vetor diretor dessa reta terá as seguintes coordenadas: 1, 2 e 3, que são os números que estão multiplicando t, e que um ponto dessa reta tem as seguintes coordenadas: 5, 4 e 8. Tá, ok? Outra interpretação interessante que você deve fazer é deixar na ponta da língua que esse valor t representa o parâmetro. E é por isso que essas equações são as equações paramétricas. Para cada parâmetro diferente, você vai ter um ponto diferente na reta. Então, existem infinitos parâmetros que serão correspondentes a infinitos pontos. Perceba, quando você coloca um zero aqui nesse parâmetro, o resultado será exatamente o seu ponto A. Ok? Quando você coloca um 1, você já terá outro ponto. 2, outro ponto. E por aí vai infinitas vezes. Tá ok? Então, essas são as equações paramétricas. É assim que se chega nas equações paramétricas. Então, eu espero que tenha sanado a sua dúvida sobre esse ponto. E eu quero falar para você também que as equações paramétricas não têm resultados, tá ok? Eu vi você falando que as equações paramétricas tinham resultado, mas elas não têm de forma nenhuma, porque elas são apenas meios de encontrar todos os pontos da reta de uma maneira fácil. Através dessas equações aqui, você pode chegar também nas simétricas e nas equações reduzidas. Para fazer isso, se você quiser que eu te diga isso, você pode me perguntar novamente e eu vou te contar. Tá ok? Além disso, você também pode chegar nas equações paramétricas através de outros meios. Se uma questão te der primeiro as equações simétricas, para você chegar nas paramétricas, existem outros meios. Se ela te der as reduzidas, para chegar nas paramétricas, também existem outros. E por aí vai. Mas basicamente o que você precisa para encontrar as equações paramétricas é de um ponto da reta e de um vetor diretor dessa reta. Tá ok? Agora vamos partir para a segunda parte da sua dúvida, que envolve este assunto aqui, que é o de posição relativa. Como encontrar a posição relativa entre duas retas? É algo bastante simples também, e você acaba envolvendo também o assunto de equações paramétricas em certos casos. Basicamente, Milena, você não vai usar exatamente duas retas para encontrar a posição relativa entre elas. Você vai usar os dois vetores diretores das retas. Porque pensa comigo, se eu tenho uma reta, eu sei que o vetor diretor dela define a sua direção. E da mesma forma para qualquer outra reta, qualquer exemplo que você me dê. Tá ok? Então eu posso muito bem usar o vetor diretor para definir a posição relativa entre essas duas retas. Então, eu te trouxe um exemplo aqui. Eu vou escrever um exemplo qualquer.
tá ok? Vou dar as equações paramétricas de uma reta R. Vamos ver, 5 mais 2t, com o y sendo 3 mais t, com o z sendo 1 mais 3t. Já uma reta S tem as equações paramétricas em que o x é igual a 5 mais t, o y é igual a 3 mais 2t, por exemplo, o z é igual a 4 mais 3t. Esses valores são aleatórios, tá? Eu estou criando agora só para exemplificar como você pode encontrar a posição relativa entre duas retas utilizando as equações paramétricas. O que é que você pode fazer? Nesse caso, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar os vetores diretores de cada uma. Então, eu vou chamar o vetor diretor da reta R de R, e as coordenadas dele estarão acompanhando os valores de t, tá ok? Então, são 2, 1 e 3. Já as coordenadas de S, que é o vetor diretor de S, serão 1, 2 e 3. Tá ok? Esses são os dois vetores diretores. Agora, tendo os dois vetores em mãos, como é que eu faço para encontrar a posição relativa entre os dois? Simples, moleque. Quando você fala em posição relativa, você vai estar procurando saber se esses vetores ou essas retas são perpendiculares, se elas são coincidentes, se elas são paralelas, se são concorrentes e etc. Isso pode ser encontrado através do ângulo entre elas. O ângulo entre as retas será o ângulo entre dois vetores. Então, neste caso, você vai ter que encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Como é que a gente pode encontrar esse ângulo? Algo bastante simples também. Tem uma formulazinha que é própria para isso, tá ok? E essa fórmula é a seguinte: cosseno de θ é igual ao produto escalar entre u e v, que de acordo com o método que você estava usando para estudar, o livro que você estava estudando para estudar, ou melhor, o livro que você estava usando para estudar dizia que isso daqui é o produto interno, né? Eu não sabia disso, mas eu chamo de produto escalar. Sobre o produto entre o módulo de U e o módulo de V, que você chama de norma de U e norma de V, ok? Essa formulazinha é uma formulazinha obtida através da fórmula do produto escalar, ou do produto interno, de acordo com o seu método de estudo, que é a seguinte. E, através de uma remodelação algébrica, nós chegamos a ela, ok? Então, temos os dois vetores, o vetor R e o S, e podemos encontrar o módulo desses dois vetores. Fazendo isso e substituindo nessa fórmula, nós encontramos um ângulo. E, encontrando um ângulo, podemos saber a posição relativa entre eles. Então, deixa eu só acabar esse exemplo. Vamos fazer aqui. Vamos dizer que o cosseno de θ é igual a 2,1,3 escalar 1, 2 e 3, ou igual ao produto interno entre os dois, sobre o produto do módulo dos dois. Como é que eu posso encontrar o módulo dos dois? É levando isso tudo ao quadrado e tirando a raiz. Então, vou fazer de uma maneira direta. Eu acredito que vocês já tenham visto esse assunto. E por isso que eu estou fazendo ele direto. Então, vê só. 2 ao quadrado é 4, mais 1, mais 9. Eu vou ficar com 14 como resultado. Ok? Então, eu já sei que nesse caso aqui eu vou ter raiz de 14. Faltou a raiz aqui. Agora, o módulo do vetor S será igual ao módulo do vetor R. E isso pode ser observado porque os valores que estão dentro são iguais. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, não vai mudar, eu já vou colocar ele direto aqui. E o resultado... Opa, tá errado. 14. O resultado disso daqui vai ser o seguinte. O cosseno de θ é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, que dá 4, mais 3 vezes 3, que dá 9. Ficamos com 13 sobre a raiz de 14 vezes a raiz de 14, que é 14. Esse daqui é o nosso resultado. Não deu um resultado fechadinho, porque os valores foram aleatórios. Mas o que a gente pode tirar como interpretação disso? Esse resultado aqui vai ser aproximadamente 1, ok? Por baixo, mas vai ser aproximadamente 1. O cosseno de θ, que é aproximadamente 1,
do cosseno de θ, que é aproximadamente 1, nós podemos dizer que θ é aproximadamente valores ali como zero, porque nós sabemos que o cosseno de zero é igual a 1. Então, se o valor do cosseno de θ é aproximadamente 1, então esses valores serão aproximadamente zero, tá ok? Então, se esses valores são zero e o ângulo formado entre eles é zero, o que eu estou te dizendo é que esses dois vetores são paralelos. E se esses vetores são paralelos, as retas também são paralelas. E você acabou de encontrar a posição relativa entre essas retas.